Bom dia, saúdo os irmãos e prezadas visitas nesta manhã com a preciosa paz do Senhor. Também agradeço ao pastor António Gonçalves pela amizade, uma amizade longa, e também pela oportunidade de poder compartilhar convosco acerca do trabalho que estou a desenvolver em Moçambique e também compartilhar a palavra de Deus. Estava a assistir à dedicação desta menina, de Leonor, e estava a dizer ao pastor António Gonçalves, parece que aqui não há crise de natalidade. Aqui não. Mas desde que digo aos irmãos, em Moçambique, creio que é o último domingo do mês em que faz parte do programa das igrejas a dedicação de crianças. E eu estive na igreja do pastor Tiago Manissa e eu perdi o conto. Quer dizer, comecei a contar mais de 20 crianças que foram dedicadas ao Senhor. Até em Moçambique não há mesmo crise de natalidade, não é? Muita criança, muita criança. Como peixinho na água. Sabem porquê? Porque eu sei que os irmãos têm uma longa tradição de trabalho missionário. Não só na Guiné-Bissau, que é a missão direta que a Igreja faz, mas sei que os irmãos participam em muitos trabalhos missionários. Portanto, aqui se sente muito bem e também me sinto à vontade. O vosso pastor teve a amabilidade de me oferecer este evangelho, este livrinho, que certamente os irmãos receberam também. Estava a ler o histórico do início do trabalho aqui em Benfica e comecei a recuar e recuei até o ano de 1969. Eu era um jovem, militar, e estava na Pontinha a formar companhia para viajar para Angola. E quem estava tão bem no quartel da Pontinha? Estava o jovem Vieito Antunes, e estava o jovem Urbano, que mais tarde vieram ser obreiros e pastores também. Isto é 1969. E há um episódio que, de certa forma, está relacionado com a mensagem que eu vou entregar, muito interessante. Eu estava em Santa Margarida e no pelotão onde eu estava, eu dava testemunho no intervalo, naqueles tempos de repouso. E um jovem era o mais turbulento, um jovem com muitos problemas, um jovem violento, inclusive. Foi o que me deu atenção. Ficou muito interessado no testemunho do Evangelho. Convidei-o para estarmos num culto em Santa Margarida, não foi Santa Margarida, foi Rossio, ao sul do Tejo. E, entretanto, ele foi transferido para a Pontinha. E eu dei-lhe o endereço da Casa de Oração. A Casa de Oração, se irmãos se lembram, era numa cave. Era pastor José António Lourenço. E, passado alguns dias, recebi uma carta do jovem que eu tinha testemunhado, muito feliz porque tinha ouvido o Evangelho e se tinha convertido. Então significa que quando eu cheguei à Pontinha em junho de 69, reuníamos Vieito Antunes, Urbano e Guerreiro. Depois do culto, o nosso Guerreiro não queria retirar-se para a camarata porque ele estava a viver o seu primeiro amor. Isto para dizer o seguinte, irmãos, não devemos desprezar o dia das coisas pequenas. Há 2 anos atrás, eu estava na igreja em Alcobaça e no final do culto, um jovem, um homem, digo jovem mais novo do que eu, veio ter comigo e perguntou-me: você não me conhece? Pastor, não me conhece? Eu disse: não te conheço.
eu sou filho do guerreiro. Ora, o guerreiro, aquele jovem que eu evangelizei, que se converteu na Pontinha, ele, a esposa e os filhos a seguir os caminhos do Senhor. Então, vale a pena, não é? Vale a pena nós evangelizarmos, vale a pena nós falarmos acerca de Jesus. Depois, em 72, eu frequentei um instituto bíblico, o velho instituto, na Albeirante Reis. Eu, Vieto Antunes e outros que estão na obra ainda, alguns já partiram para o Senhor, e era nesta zona que nós fazíamos escala de cultos, não é? Aqui no Charquinho, Pontinha, Filipe da Mata, Sete Rios também, já existia Sete Rios. E veja, meus irmãos, como Deus tem abençoado, não é? Amém. Estamos aqui hoje testemunhando a bênção de Deus e ao mesmo tempo homenageando aqueles que, com esforço, com simplicidade, evangelizaram, ganharam os pecadores para Cristo e hoje a obra de Deus se tem desenvolvido. Amém? Louvado seja Deus. Como os irmãos sabem, estou a viajar para Moçambique. Se Deus quiser, no final de maio, depois da convenção, regresso a Moçambique e vou dizer isto aqui publicamente ao pastor António Gonçalves. Ainda tenho um sonho de ir à Guiné de visita, porque conheço Angola, conheço Moçambique, conheço Santo Tomé, mas nunca tive a oportunidade de estar na Guiné. Quem sabe se irei um dia ter essa possibilidade de visitar os irmãos naquele país, na Guiné. Mas, por enquanto a minha direção é Moçambique. E eu tenho um pequeno vídeo que queria mostrar aos irmãos, ao mesmo tempo pedir as vossas orações. A situação em Moçambique, situação de guerra civil, neste momento apaziguou, mas no norte de Moçambique, na província de Cabo Delgado, a situação está muito difícil e também muito complicada, porque há incursões dos chamados islâmicos radicais que vêm da Tanzânia e entram pelo norte da província de Cabo Delgado, e quem não é islâmico é cristão. E, portanto, eles consideram que é para matar, para destruir e para causar o pânico, o terror e também a miséria. Por isso, aproveito também para pedir as vossas orações, não é? Por outro lado também, a minha ida a Moçambique desde 2011 tem contribuído para aproximar as duas nações, os dois povos, as duas igrejas, e temos um acordo ou um protocolo entre a Igreja Assembleia de Deus, a Convenção de Moçambique e também a Convenção em Portugal, que já está a dar os seus frutos, não é? Certamente haverá aqui irmãos que estiveram em Moçambique. Eu quero dizer-vos que o povo moçambicano é um povo maravilhoso. Deus está operando sinais, prodígios e maravilhas. Estatísticas foram apresentadas recentemente, dizem que cerca de 1.500.000 crentes só das Assembleias de Deus. 1.500.000 crentes. Em todos os cultos, irmãos, Deus está salvando, Deus está libertando, porque a feitiçaria em Moçambique é algo terrível. Muita gente naturalmente atormentada e possuída, com vidas praticamente destruídas, mas que são libertas pelo poder do nosso Deus. Amém? Irmão Daniel, se faz favor, então. Portanto, esta foi a nona viagem. O dialeto é Xangana. Se gostam de ver, há 10 províncias em Moçambique, imaginem quantos dialetos, não é? Ali temos Moçambique. Desta vez viajei com este pastor, Josai. Este pastor, ele tem o seu trabalho, ele é funcionário público.
Ele trabalha no departamento de investigação criminal, mas é um homem de Deus. Os irmãos estão a ver ali uma casa de oração. Estou ali com o pastor Jussai, o pastor Calixto também. Estava frio. Isto foi no mês de agosto. Uma das irmãs que cooperam. Este irmão Jussai é biólogo forense. Ele foi criado em casa de família portuguesa, que é o pastor Calixto e a sua esposa, irmã Celeste, na província de Gaza, Xaxai. Os irmãos estão a ver o frio que estava, hein? Isto é ainda na província de Gaza, antiga cidade de João Belo. No final de um culto de domingo, depois da província de Inhambane, os irmãos estão a ver ali o estendal onde eu aproveitei para secar a roupa, uma bananeira. É preciso improvisar, não é? Os irmãos estão a ver isto é uma fogueira no final do culto. Então os crentes, eles entregam, as pessoas que se convertem, entregam aqueles objetos que os feiticeiros consagram aos demónios. Depois há um tempo especial, depois do culto, os irmãos acendem aquela fogueira e queimam todos aqueles objetos. Aqui estamos numa pequena aldeia onde dormimos. Os irmãos prepararam um mata-bicho, chima, ovos, mandioca. Ali foi onde nós dormimos. Os irmãos estão a ver, estou a sair da minha residência, preparado para tomar banho. Banho de púcar, não é? Nunca tinha tomado banho e a chover ao mesmo tempo. Esta menina é filha do pastor e a bebé é sobrinha. Os irmãos estão a ver como começam logo desde pequeninos. Isto é no final de um culto também. Isto é um casal crente. Ele não sabe bem que idade tem, mas segundo a informação tem quase 100 anos. Estou ali com o pastor Carlitos e a esposa no final do culto. Esta aldeia prática, os irmãos também, esta irmã é zeladora na casa de hóspedes. Chama-se Belarmina, é o nome da minha esposa. Este amigo é um velho amigo de segurança, tem o nome do meu filho, que é Natanael. Casa da Formiga é um orfanato, foi fundado por uma missionária brasileira, irmã Delcy. Ela já está com Jesus. Casa da Formiga, ela foi para Moçambique no tempo da Guerra Civil, no auge da Guerra Civil, e ela começou a preparar sopa para as crianças órfãos de guerra. E porque vinham em carreirinha, ela chamou Casa da Formiga. Eles apoiam cerca de 400 crianças, mas 40 em regime de internato. Os irmãos estão a ver a quantidade de crianças. Ali aprendem também costura, aprendem tecelagem. Este orfanato situa-se na Matola, a cerca de 30 km de Maputo.
Estou aqui na igreja do pastor Fernando Bata. Este templo tem capacidade para 600 pessoas sentadas. Então, ao domingo, eles têm um culto às 7, depois tem outro culto às 10, sempre a casa completamente cheia, e já estão pensando fazer um terceiro culto, porque eles não conseguem ampliar o espaço. Centenas de pessoas, não é, que caminham todos os domingos para a casa de oração. Isto foi numa quarta-feira, irmãos. Ok. Certamente que os irmãos ficaram com uma ideia também e uma motivação para orarem a Deus por este povo simples e que amam ao Senhor. Amém? Graças a Deus. Muito bem, então eu gostava de ser acompanhado de uma leitura bíblica no segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis. No capítulo 7, se os irmãos não se importassem de ficarmos de pé para lermos, é uma forma também de descansar, não é? No capítulo 7, segundo livro de Reis, e vamos começar no versículo 3. Versículo 3, diz-nos assim a Sagrada Escritura: e 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alegou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram, e fugindo ao anoitecer, deixaram suas tendas, seus cavalos e seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram e os esconderam. E voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até à luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. E levantou-se o rei de noite e disse a seus servos: agora eu vos direi o que é que os círios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados, por isso saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos
e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui, de resto, terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já apareceram. Enviamos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios. E foram após eles até ao Jordão. E eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas, que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. E voltaram os mensageiros e anunciaram à casa do rei. Ainda enquanto estamos de pé, o versículo 9, podemos sublinhar. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até à luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos à casa do rei. Amém. Tenho vontade de ficar sentados? Podemos dizer que este é um episódio dramático entre o povo de Israel. Samaria era uma cidade-estado, e o rei chamava-se Jorão, filho de Acabe e de Jezabel. Portanto, a história de Acabe e de Jezabel é uma história bastante triste também, porque eles tiveram um reinado de... Deixa-me ver se eu consigo encontrar aqui a palavra certa. Um reinado de perversidade, um reinado de idolatria. E muitas coisas terríveis, de facto, aconteceram por causa da maneira de viver e de influenciar que estes reis tiveram em relação ao povo de Israel. Agora, a cidade de Samaria está cercada. Ben-Hadad era o rei da Síria, portanto o seu exército cercou a cidade de Samaria. E a estratégia era obrigá-los a render-se pela fome. E, de facto, a fome dentro da cidade era terrível. Diz a Escritura que a cabeça de um jumento custava uma fortuna, 80 ciclos de prata. Um pouco de estrume de pombas custava 2 ciclos de prata. Era o combustível que havia para cozinhar. A fome era terrível na cidade de Samaria. Havia desespero. E eu gostava de dividir esta mensagem em 2 aspectos. A parte, de facto, de catástrofe, de tristeza, desespero, de miséria, mas depois da intervenção divina, a forma como sobrenaturalmente Deus transformou, Deus operou maravilhosamente, sem intervenção humana. Porque o que nós lemos acerca dos 4 leprosos, eles foram as pessoas que Deus usou para apontar o caminho da libertação, o caminho da vitória. Então, diz a Escritura, que no meio de toda esta miséria, no meio de toda esta situação de desespero, 4 homens leprosos. Veja. Homens que não podiam viver em sociedade. Homens que tinham que viver longe da cidade. Havia lugares próprios onde eles tinham
que viver por causa do contágio. Era uma peste. E estes 4 homens, eles chegaram junto da porta da cidade, fizeram, digamos, uma mini conferência. E eles disseram uns para os outros: se nós entrarmos na cidade, não nos deixam viver. Porque nós somos leprosos, nós não temos hipótese. Nós vamos morrer. Se nós ficarmos aqui parados, também não vamos sobreviver. Vamos morrer à fome. Então decidiram: vamos ao arraial dos Círios. Se eles nos deixarem viver, nós vivemos. Se eles nos matarem, a partir de nós já estamos condenados, não temos hipótese de sobrevivência. Então decidiram e eles foram na direção do arraial onde estava acampado o exército de Ben-Hadad. E caminharam. E caminharam naquela direção. E à medida que se aproximavam, eles começaram a ver despojos. Eles começaram a ver utensílios, roupa, cavalos, jumentos, ali tudo espalhado. Mas quero dizer-vos que nós não lemos, mas que está em todo o contexto, que Eliseu, o profeta de Deus, ele tinha profetizado no dia anterior, dizendo: amanhã, a esta hora, haverá fartura de alimento, flor de farinha por 2 ciclos, cevada por 1 ciclo. Isto, humanamente falando, não era possível. Não era possível. O próprio capitão sobre o qual o rei se encostava, ele, de uma forma incrédula, ele disse: nem que o Senhor abrisse as janelas do céu, isso seria possível. Não é possível. Ele se opôs à palavra de Deus. Ele desconhecia o Deus Todo-Poderoso, que era o Deus de Eliseu. E nós podemos alegrar-nos aqui nesta manhã, porque este é o nosso Deus. O Deus Todo-Poderoso. O Deus do impossível. Aquilo que humanamente não é possível, para Deus é possível. Porque para Ele todas as coisas são possíveis. Repara, o capitão, fazendo uma análise sobre perspectiva humana, ele estaria cheio de razão. Não é possível. Não é possível. O povo está a morrer à fome. Diz que dentro da cidade só havia 5 cavalos, porque tudo o resto certamente teria sido usado para matar a fome. Havia miséria, havia tristeza. Portanto, o capitão, incrédulo, ele disse: não é possível. Não é possível. E sabe o que é que o profeta disse? É possível, sim. Tu verás com os teus olhos, mas não experimentarás. Agora, os 4 homens leprosos, quando perceberam que o arraial estava deserto, então a Escritura diz-nos o que é que aconteceu de sobrenatural. O que é que aconteceu de sobrenatural? Naturalmente que o exército de Ben-Hadad, os soldados, folgavam, comiam, bebiam, cantavam vitória antecipada, porque sabiam que mais dia menos dia o rei de Israel teria que render-se à fome. Mas quando eles estavam, digamos, neste descanso, nesta folga, cantando já vitória antecipada, diz que de repente, eles ouviram
um barulho, um estrondo, como se um grande exército se tratasse. Não faltou o som de cavalos, o som de carros, o som de gritos de guerra. E os oficiais, e os soldados, e todo aquele grande exército poderoso, eles concluíram o seguinte: nós estamos perdidos, porque o rei de Israel associou-se ao exército do Egito, contratou o exército do Egito e outros exércitos para combaterem contra nós. E diz a Escritura que, para além do barulho que eles ouviram, diz que um grande temor tomou conta do coração deles. E diz que fugiram, correram espavoridos, deixaram tudo para trás. As tendas repletas de ouro, de prata, vestidos preciosos, os cavalos, os carros, os jumentos, tudo. E correram espavoridos. Quer dizer, quando os 4 leprosos chegaram ao acampamento, eles eram senhores e reis de tudo quanto viram. Então entraram numa tenda e ficaram fascinados. Havia ouro, havia prata, coisas preciosas. E o que é que eles fizeram? Nós vamos cavar, vamos enterrar, para depois cá voltarmos. Entraram noutra tenda e fizeram a mesma coisa. E assim começaram a fazer, até que Deus tocou no coração deles. A palavra de Deus, através do profeta Eliseu, tornou-se viva, eficaz e poderosa. E de repente, como que aquele entusiasmo que os animou para arrecadarem fortuna, de repente eles sentiram o peso da responsabilidade e seus corações se encheram de compaixão em relação ao povo que estava agonizando dentro da cidade de Samaria. Entrincheirados, amedrontados, desesperados também. Então disseram uns para os outros: aquilo que nós estamos a fazer não é bom. Se nós nos calarmos, algum mal nos sobrevirá. Nós não podemos calar-nos. Então, diz a Escritura que eles rumaram na direção da cidade e foram e anunciaram à casa do rei o que, efetivamente, eles tinham visto. Aquilo que eles tinham experimentado. Claro que a primeira reação foi de incredulidade. O rei, certamente os seus oficiais, o que é que eles pensaram? Isto é uma estratégia. Simularam uma fuga, simularam um abandono do acampamento, nós vamos sair da cidade e eles vão cercar-nos e vão destruir-nos. Mas verdadeiramente, depois que o rei mandou mensageiros, certificaram que efetivamente isto estava a acontecer. Se nós nos calarmos, nós não podemos calar-nos. Amém? Nós não podemos calar-nos. Nós estamos aqui porque outros nos falaram, outros nos contaram, outros deram testemunho acerca de Jesus, acerca da salvação, acerca da mudança de vida. E nós ouvimos, nós cremos e nós abraçamos pela fé esta maravilhosa salvação. Quando nós chegamos ao Evangelho, nós encontramos em determinado momento que Jesus está ensinando uma grande multidão. Uma grande multidão. Uma multidão, segundo a Escritura, calculada em cerca de 5.000 homens. Não contando com mulheres e com crianças, provavelmente,
saiu uma multidão de 10.000 ou mais pessoas. E em determinada altura Jesus vê a multidão, tem compaixão deles, não os quer despedir porque já é tarde, e os próprios discípulos recomendam a Jesus que despeça a multidão para que eles tenham tempo de ir pelas aldeias, pelos campos e comprar comida. Mas Jesus diz algo que os deixa surpreendidos: dá-lhes voz de comer. Senhor, nem 200 dinheiros são suficientes para alimentar esta multidão. Para que cada um deles tome um pouco. Mas Jesus tinha a solução. E está escrito que Jesus disse: de graça recebeste, de graça dei. Nós temos algo valioso para compartilhar. Nós temos a palavra de Deus, nós temos uma experiência pessoal daquilo que Jesus tem feito em nossa vida. Irmãos, que coisa maravilhosa! Nós podemos estar nesta comunidade, podemos estar nesta comunhão e compartilhar a nossa alegria e também as nossas dificuldades. Saber que há um povo que ora em nosso favor, que há um povo que compartilha as nossas dificuldades também e que pode orar por nós. E diz a Escritura que Jesus saciou toda aquela multidão. Está escrito na carta de Paulo aos Romanos: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como crerão naquele de quem não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? E é Paulo também que diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Já ouvimos nesta tarde, já ouvimos falar sobre a igreja primitiva. E estão a chegar-nos notícias de alguns lugares onde não é permitido pregar o Evangelho. Não é permitido. As leis do país não permitem. E quem desobedece sujeita-se à prisão. Em alguns lugares sujeita-se, inclusive, até a morrer. Ainda hoje, isto está a acontecer. E a perspectiva não é favorável. Nós sabemos que as dificuldades para pregar o Evangelho, elas vão sendo piores em cada dia. Como na igreja primitiva. Lemos na Escritura que Paulo, aliás, Pedro e João subiam ao templo à hora da oração na hora nona, e diz que era levado para a porta do templo um homem coxo, leso dos pés. E quando Pedro e João passaram, ele estendeu a mão e Pedro disse: não temos prata, nem temos ouro, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E por causa deste milagre, houve uma grande agitação na cidade de Jerusalém. A Escritura diz-nos que cerca de 5.000 pessoas creram em Jesus. Mas as autoridades não ficaram contentes com o que tinha acontecido. Autoridades religiosas consideraram que era uma espécie de uma afronta. Agora estar a exaltar o nome de Jesus, aquele que tinha sido considerado malfeitor, que tinha sido preso, que tinha sido crucificado, tinha sido morto. Eles consideravam que não havia direito de continuar a falar naquele nome.
Mas Pedro e João disseram, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E o homem se levantou. E diz a Bíblia que ele entrou no templo saltando e louvando a Deus. Então Pedro e João foram levados perante as autoridades religiosas, ficaram detidos e foram ameaçados para que não falassem mais naquele nome a homem algum. E a resposta qual foi? Não podemos deixar de falar. Não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e daquilo que nós ouvimos. Não podemos deixar de falar. Se nós nos calarmos, olha, deixa-me dizer, se nós nos calarmos, nós perdemos a bênção de ver como Deus ainda hoje opera. Salvação, libertação, sinais, prodígios e maravilhas. Não sabemos o nome destes 4 leprosos. Não sabemos. Não sabemos se Deus também operou no aspecto da sua enfermidade. A Bíblia não nos fala absolutamente nada disso, mas eu creio que houve alegria no coração destes 4 homens por perceberem que Deus os tinha usado para salvar uma cidade inteira, uma população faminta, aterrorizada e também desesperada. Se nós nos calarmos, se houver um propósito no nosso coração de darmos testemunho de quem Jesus é, Ele é a pessoa mais maravilhosa. Ele é o ser mais glorioso. Amém? Ele é aquele que disse que estaria conosco todos os dias até à consumação dos séculos. E quando nós pregamos o Evangelho, nós contamos com a sua cooperação. Nós pregamos e Deus opera pelo seu Espírito, pela sua palavra, e podemos ver como homens e mulheres podem ser salvos. Famílias inteiras podem ser restauradas também. Convido a ficarmos de pé. Amém. Amém. Certamente, enquanto estamos ouvindo a palavra de Deus, Deus trouxe ao nosso coração talvez o nome de alguma pessoa, talvez alguma família, algum amigo, alguém de família, que de facto precisa de uma intervenção divina. E se nós queremos também no sobrenatural, quer dizer, aquilo que contraria o que é racional, aquilo que é limitado pela mente humana, mas para Deus não há limite, para Deus não há impossível. Se nós cremos que Deus é poderoso para fazer isto, vamos orar ao Senhor. Amém? Se tem no seu coração alguém que está passando por uma situação difícil, situação complicada, talvez ainda não teve coragem para lhe falar de Jesus, ainda não teve coragem para dar o seu testemunho, para falar do Evangelho, nós vamos orar. Amém? Nós queremos que Deus envia a sua palavra. Deus envia a sua palavra e sara. Deus envia a sua palavra e sara. Envia somente uma palavra. Amém? Inclinemos as nossas cabeças, então, façamos uma oração ao Senhor. Aleluia. Te louvamos, nosso Deus. Te agradecemos por esta oportunidade de podermos juntos, reunidos no Teu nome, podermos celebrar, podermos entoar cânticos de louvor, podermos ouvir testemunhos da bênção de Deus sobre as nossas vidas. Te louvamos, ó Senhor, pela oportunidade de ministrarmos a Tua palavra, sabendo
que Deus não muda, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor, à nossa volta, aqueles que não te conhecem, aqueles que vivem sem paz, sem Deus, sem salvação. Poderoso és tu, Senhor, para tocares os corações, para enviares a tua palavra, para usares cada um de nós como vasos de bênção, como instrumentos que possam apontar o caminho da salvação, o caminho da libertação, o caminho da vitória, o caminho da cura. Continua, Senhor, abençoando a tua obra neste lugar, a tua igreja. Abençoa o teu servo, sua esposa, também abençoa todos os cooperadores, ministério. Abençoa cada crente, Senhor, em tua presença. Oramos por aqueles que ainda não tiveram um verdadeiro encontro com Jesus e te pedimos que operes para a tua glória. No teu santo nome, nós te agradecemos. Amém. Amém. Tenha bondade. Ora, nós vamos terminar já o nosso culto. Falta só, podem sentar, falta só cantar os parabéns.